Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, vim conversar com você a respeito do finalzinho do sujeito e também do predicado, termos essenciais da oração, certo? Então, quando a gente fala em sujeito inexistente, veja bem, o sujeito inexistente, deixa eu colocar aqui para você, meu nome é Rodrigo, @RodrigoFoficial, sigam lá no Instagram, por favor, e acompanhem nossas dicas de português para concursos diariamente, certo? E aí, quando a gente pensa em sujeito inexistente, a gente vai ter verbos que indicam fenômeno da natureza, tá certo? Verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, ventar, trovejar, é tudo sujeito inexistente ou oração sem sujeito, ok? A gente tem também verbo haver com sentido de existir, não é isso? Verbo haver com sentido de existir. Temos também, olha, verbo haver com sentido de existir, deixa eu citar um exemplo para você. Havia algumas pessoas chateadas. É o verbo haver com o sentido de existir. É o mesmo que existiam algumas pessoas chateadas. E o que eu quero que você preste atenção, candidato? O verbo haver com sentido de existir é considerado um verbo impessoal, por ser sem sujeito, e aí ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Sempre, ok? Com o sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Eu sei que a gente fica com a vontade de fazer ele concordar com o mais próximo, mas isso não pode acontecer. Tanto o haver com sentido de existir, quanto qualquer auxiliar, vai ficar no singular. Então, por exemplo, eu poderia ter uma frase assim: deve haver soluções. Nunca devem. Por quê? Por causa do haver, que tem sentido de existir, que vai mandar o auxiliar dele para o singular também, candidato. Olha só, aí eu lhe apresento os verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Verbo haver, verbo fazer com sentido de tempo decorrido é sujeito inexistente. Tá certo? Tranquilo? Por exemplo, deixa eu te contar. Olha só, posso ter a frase assim, ó: faz semanas que ninguém estuda. E aí, o que eu preciso que você perceba? Primeiro, antes de qualquer coisa, estamos no período composto. Por quê? Porque tem mais de uma oração. Uma oração, duas orações. Então, obviamente, eu vou ter duas classificações de sujeito. Então, se perguntarem para você, quem é o sujeito da oração faz semanas? Verbo fazer com sentido de tempo decorrido, você vai marcar sujeito inexistente e vai acertar a questão. Quem é o sujeito de ninguém estuda? Ninguém, sujeito simples, embora eu não saiba quem é ninguém, nós temos a presença de um núcleo e, portanto, o sujeito é simples. Então, tome cuidado, porque você vai observar o seu enunciado e verificar o que eles querem.
se é a classificação do sujeito da primeira ou classificação do sujeito da segunda oração. Tá certo? Dependendo do que eles querem, dependendo do que eles quiserem, você tem um sujeito inexistente. Tranquilo? Bacana? E aí, tem ainda um terceiro caso que vai dizer o que pra gente? Verbos, deixa eu colocar aqui padronizado, né, de roxo. Verbo ser, peguei a mesma cor, olha só. Verbos ser, estar e fazer com sentido de tempo. Esse tempo, pessoal, pode ser o tempo cronológico, pode ser o tempo climático, não tem problema. E aí você tem o único verbo de oração sem sujeito que vai para o plural, que é o verbo ser. Único, os outros todos no singular. Então quando eu digo para você assim, ó, agora são 10 horas. O sujeito é um sujeito, de fato, inexistente. Por quê? O verbo ser está indicando o quê? Indica para nós tempo cronológico, ok? Se eu tivesse estava ou fazia frio na cidade, o sujeito é um sujeito inexistente também, ok? Tudo bem? Ótimo. E aí, vamos falar agora de coisas boas. Vamos falar de predicado. O predicado pode ser verbal, pode ser nominal e pode ser um predicado verbo nominal. Tudo bem? Tranquilo? Verbal, nominal ou verbo nominal é tudo sujeito, é tudo classificação de predicado, ok? Veja bem, para a gente entender melhor o predicado, há que se lembrar os verbos de ligação. Eu preciso que você memorize os verbos de ligação, tá certo? Deixa eu colocá-los para você aqui, ó. Verbos de ligação são 7. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. E aí, meu amigo, é o seguinte, esses verbos são verbos de ligação que você precisa saber, você precisa memorizar para tê-los como referência. É claro que tem determinado tipo de contexto que ele não vai ser verbo de ligação, contexto mais específico. É claro que existem outros verbos que em determinado contexto funcionarão como verbos de ligação. Primeiro, o que é um verbo de ligação? É um verbo que indica estado. Então, se o verbo indica estado, ele é de ligação. Por exemplo, o verbo andar, descontextualizadamente, é um verbo de ação. Mas aí eu posso ter a frase assim, Rodrigo andava preocupado, e aí o andava fica como sinônimo de estava, tá certo? Rodrigo estava preocupado, então você tem um verbo de ação que naquele contexto específico atuou como verbo de ligação. Mas eu preciso que você tenha esses aqui como referência: ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. São os nossos verbos de ligação, tá certo? E aí, para que a gente guarda esses 7 verbos?
Deixa eu mostrar para você agora a aplicação da classificação do predicado. Tudo vai fazer sentido. Nós temos, caríssimo candidato, a princípio, um predicado verbal. Quando você abre a sua gramática, predicado verbal é aquele que tem verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. É um verbo de ação. Legal? Então, o que acontece? O verbo de ação poderia ter algo do tipo: muitos participaram da corrida. Muito bom. Quem é o nosso predicado? Nosso predicado é participaram da corrida. Participar é uma ação. Seu predicado, portanto, é um predicado verbal, tá certo? Se eu tenho apenas como núcleo do predicado um verbo significativo, ou seja, um verbo que indica ação, o nosso predicado é verbal. E aí, a grande sacada é essa aqui, ó. Por exemplo, alguns gostam de refrigerante aos domingos. Dá uma olhadinha nesse período, candidato, por favor. O predicado é gostam de refrigerante aos domingos. Gostar é ação, mesmo que passe pela sua cabeça algo do tipo: mas qual que é a ação de gostar? Aí é que está o momento de você usar os verbos de ligação a seu favor. Candidato, pense bem, olhe para mim. Na classificação gramatical, ou o verbo é um verbo de ligação, ou seja, ele está aqui nas suas referências, ou ele é taxado como verbo de ação. Então você está em dúvida se o gostar é ação ou ligação. Você vai pensar: ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar. O gostar não está aqui no meio. Então, gramaticalmente, ele é um verbo de ação, ainda que não pareça. Tá certo? Mas eu não entendi dessa forma. Mas eu quero que você entenda no aspecto gramatical da coisa. Ele é um verbo de ação, sim. Então, nosso predicado é um predicado verbal. Tá certo? Mais um motivo para você conhecer os verbos de ligação é o segundo caso. No segundo caso, o predicado é nominal. Predicado nominal tem verbo de ligação, textualmente, somado a quê? Uma característica relativa ao nome. Então temos um verbo de ligação e uma característica relativa ao nome. O nosso predicado é um predicado é um predicado nominal, tá certo? Deixa eu mostrar para você no exemplo. Então é imprescindível que primeiro você que vai fazer uma prova de concurso não fique preocupado com essa questão do ter que decorar. Muitas matérias, sobretudo o português, que é muito amplo, vocês vão precisar realmente memorizar algumas coisas, não que elas vão ser assim para sempre, mas para que elas sirvam para você como referência, tá certo? É importante sim. E aí, por exemplo, fiquei preocupado com você. Quem é o nosso predicado? É a frase inteira. Fiquei preocupado com você.
E aí você tem o quê? Verbo de ligação, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar, e uma característica relativa ao nome, que é a palavra preocupado. Então tem verbo de ligação mais característica, predicado nominal. Vai ser sempre assim, tá certo? Por exemplo, a jovem ficou triste comigo. Poderia ser permaneceu triste comigo. Poderia ser continuou triste comigo. Qualquer verbo de ligação que caiba no contexto, somado à característica que no caso é a palavra triste, o predicado é um predicado nominal. Ok? Tranquilo? Então o verbal tem verbo de ação, o nominal tem verbo de ligação e tem característica. Quem é o verbo nominal? O predicado verbo nominal é aquele que tem verbo de ação e tem a característica, ou seja, ele traz um pouquinho do predicado verbal no verbo de ação e um pouquinho do predicado nominal com a característica relativa ao nome. Então vamos lá. Terceiro caso, predicado verbo nominal. Então o verbo nominal vai apresentar ação mais característica. Certinho? Por exemplo, posso ter o período assim: o jogador chegou triste ao vestiário, ou no vestiário. Certo? Quem é o nosso predicado? Chegou triste no vestiário. E aí, eu te pergunto, chegar é verbo de ação ou é verbo de ligação? Chegar é verbo de ação. Tem característica? Tem. Triste. Predicado, então, é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele tem ação e ele tem característica. Tá certo? Somar ação e característica, predicado verbo nominal. Agora, nem sempre a característica tem que ser do sujeito, não é? Aqui a gente vai chamar daqui para diante de predicativo do sujeito. Nem sempre o predicativo tem que ser do sujeito. Essa característica recebe o nome de predicativo. Podemos ter uma frase assim, ó. Você deixou a janela fechada. Você deixou a janela fechada. Quem é o nosso predicado? Deixou a janela fechada. Deixar é ação, fechada é característica. Então eu tenho ação mais característica, o predicado é um predicado verbo nominal. Tá certo? Toda vez que eu tenho ação e característica, o predicado é um predicado verbo nominal. Antes da gente encerrar o assunto, eu quero que você observe o seguinte a respeito dos verbos de ligação. Eu tinha prometido para vocês o quê? Que às vezes o contexto muda aquilo que a gente tem como referência. Então deixa eu mostrar para você uma situação que muda, para que, caso você encontre na prova, isso não vai ser mais problema. O verbo de ligação é ser, os verbos de ligação são ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer e tornar. Existem contextos em que eles não são verbos de ligação? Existem. Quais? Quando não aparece a característica, o verbo de ligação vai ser taxado como um verbo de ação. Por quê?
Ele é verbo de ligação uma vez que ele liga algo a uma característica. Sem a característica, não tem a ligação. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Rodrigo está em casa. Esse verbo é um verbo de ligação? É, mas nesse caso não funciona como verbo de ligação, por quê? Falta a característica, falta a adjetivação. Então você tem, nesse caso, o estar se torna um verbo de ação, já que ele não liga, e o seu predicado se torna um predicado verbal, tá certo? Aqui assim, a gente mostra a regra e mostra as possibilidades de exceção, até por saber que as provas gostam muito das tais exceções, ok? Então, temos essenciais da oração, fechamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre transitividade verbal, não perca, fique com a gente.